Desde ontem à noite, o grande assunto da política brasileira está sendo a determinação dos Estados Unidos sobre as facções criminosas PCC e Comando Vermelho. O governo norte-americano designou os grupos como organizações terroristas estrangeiras. E hoje, sexta-feira, o presidente Lula se manifestou sobre essa decisão. Segundo ele, o Brasil não vai aceitar ser tratado como uma republiqueta e que os grupos serão combatidos em território brasileiro. Vamos ver. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Além disso, ele também criticou o senador Flávio Bolsonaro. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Eu estou ao vivo com o Gabriel Bus, que é coordenador de política aqui do Metrópolis. E, Gabriel, já começo te perguntando o quão forte foi essa reação do presidente Lula. Te questiono porque, até então, o embate mais direcionado com o Flávio, ele não parecia estar ainda em clima de campanha, mas agora parece que Lula despertou e, de fato, fez críticas muito contundentes em relação ao comportamento do senador lá nos Estados Unidos, diante dessa decisão do presidente Donald Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a quem está nos assistindo. É o Lula entrando em modo campanha de forma direta contra seu principal oponente nas pesquisas, que é Flávio Bolsonaro. Como você bem disse, ele não tinha até agora mencionado de forma tão direta Flávio Bolsonaro. Ele não fala o nome do Flávio nessa fala também, mas ele fala filho do bolsonarismo. No caso, ele está se referindo ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é interessante observar porque durante a manhã repórteres apuravam, todo mundo tentava entender qual seria a reação do Planalto, já que ontem houve um silêncio de noite, porque os ministros e auxiliares do presidente tentavam entender a decisão dos Estados Unidos e os impactos dela no Brasil, porque inicialmente
se pensa só no crime organizado como um todo, mas se entendia que essa decisão poderia abranger. O governo brasileiro temia muito essa decisão, justamente porque sabia que podia incluir a questão financeira do país, a própria questão do PIX, enfim, outros assuntos. E aí se estudava muito como Lula ia reagir. E havia uma expectativa, Rafa, de que pudesse, inclusive, o presidente não falar sobre isso enquanto não delimitasse totalmente como seria a abordagem. Mas a gente viu, na verdade, muito diferente do que se esperava. Porque se esperava que Lula adotasse algum tom de cautela, como tinha adotado nas primeiras horas depois da decisão. Mas não. Ele realmente dobrou a aposta, se a gente pode chamar assim. Quando a gente fala na política que alguém dobra a aposta, é porque a pessoa rebate tudo que está sendo dito. Porque a oposição está usando isso, dizendo que é um trunfo de Flávio Bolsonaro, dizendo que Flávio Bolsonaro está fazendo mais pela segurança pública como senador do que Lula fez em todos os seus governos como presidente. Então a oposição tenta usar isso e Lula volta a defender primeiro a soberania, que é um tema que ele defende desde o início lá com o tarifaço, que é uma bandeira muito ligada ao bolsonarismo, a questão do nacionalismo, e que tem sido abordada pelo PT desde o ano passado, pelo presidente Lula, e que tem sido uma bandeira que o PT tem tentado avançar e teve êxito no ano passado em relação a isso, da defesa da soberania nacional e da independência das instituições, e agora Lula tenta retomar nesse discurso. Então, esse é o primeiro ponto. Ele faz ali uma dobra da aposta ao fazer a defesa da soberania e das instituições brasileiras, porque ele diz, olha, as pessoas, esses grupos criminosos fazem, de fato, um terror na vida das pessoas, mas quem tem que cuidar desses grupos terroristas são as instituições brasileiras. Ele faz essa primeira defesa. E a segunda, claro, é ele fazer o ataque direto a Flávio Bolsonaro, fazer essa acusação de que Flávio está indo oferecer coisas do Brasil para fora. Ele fala que Flávio é um traidor da pátria. É esse o discurso, Rafa, que a gente vai ver daqui para os próximos dias. Primeiro, a defesa da soberania nacional e da independência das instituições brasileiras e das instituições, inclusive, de segurança pública. E o segundo ponto é esse ataque frontal de voltar a colar a família Bolsonaro a interesses dos Estados Unidos. Dizer, olha, a família Bolsonaro está indo para os Estados Unidos não porque se preocupa com o Brasil, mas porque está oferecendo aos Estados Unidos o que eles querem em troca de ter apoio político. É essa a narrativa e o que o recorte de Lula hoje mostra que vai ser a articulação de Lula na defesa do Brasil e, claro, nessa crítica a essa posição dos Estados Unidos. Portanto, essa vai ser a narrativa usada pelo PT e por Lula para tentar colar a imagem da família Bolsonaro. Primeiro, de que não defende os interesses nacionais e, segundo, de que é uma pessoa, uma família, entre aspas, que fica submissa aos interesses dos Estados Unidos e que está disposta a oferecer tudo em troca de apoio político aqui no Brasil. Gabriel, essa expectativa do governo Lula de que Donald Trump poderia classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, ela não é de agora. A gente fala sobre esse assunto desde o ano passado, né? Principalmente esse ano, esse assunto ficou ainda mais forte. Você acredita que, pela reação incisiva do governo, eles foram pegos de surpresa? Ou já existia uma articulação, uma expectativa de fato que isso acontecesse? E eles estão ali se valendo desse momento para tentar usar esse discurso da soberania nacional, defender a soberania nacional, dentro aí de um contexto de campanha. Eu sabia que isso era uma possibilidade, mas não imaginava que seria agora. Então foram pegos de surpresa, sim. Embora soubessem e sabiam que teriam que lidar com isso em algum momento, não esperavam que esse momento fosse justamente agora, quando Flávio esteve nos Estados Unidos nessa semana, tinha encontrado com Trump um dia antes, 2 dias antes desse anúncio, um dia antes ele tinha se encontrado com o secretário de Estado, o Marco Rubio. Então, eles tinham a avaliação de que poderia sim vir, já era uma decisão quase que tomada pelos Estados Unidos, já se sabia que eles queriam muito isso, mas eles imaginavam que teriam protelado essa decisão com a visita de Lula, a entrega dos documentos que a Polícia Federal levou nesse encontro que Lula teve com Trump. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, Foi anunciado, não foi avisado com antecedência ao Brasil de que seria tomada essa posição ontem. E, claro, essa reação mostra também um descontentamento de Lula com essa falta de clareza do governo americano de fazer anúncios sem qualquer aviso. E é uma coisa que incomoda ele, não só em relação a essa classificação, mas desde que Trump reassumiu a Casa Branca, A relação do Brasil com os Estados Unidos está
bastante abalada desde o início do governo Trump, e ela tem solavancos, melhoras, piores, mas, consequentemente, esse discurso de Lula dá uma visão de que as coisas não estão bem, de que o governo foi sim pego de surpresa e que isso não agrada a Lula, porque ele entende nessas decisões de Trump que é uma tentativa de interferência e é essa a pecha que ele vai tentar colar em mais essa decisão. Gabriel, só para lembrar aí quem está nos assistindo, daqui a pouquinho, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos vai falar com o Metrópolis, vai contar aí como foi essa decisão, trazer alguns detalhes. Mas antes, até para a gente finalizar, uma última dúvida que eu tenho em relação a você, né? Você que coordena a política aqui no Metrópolis, sabe muito bem o que é que pode acontecer, como Flávio Bolsonaro espera usar isso politicamente, porque até o momento, diante da bolha bolsonarista, obviamente está havendo uma defesa, mas a opinião pública e até mesmo o mercado não está reagindo muito bem. Pois é, Rafa. O Flávio Bolsonaro primeiro está tentando colar a imagem dele a essa ação, dizendo: olha, foi eu que fui lá e pedi isso e isso foi atendido. A minha articulação política funcionou, eu tenho uma boa relação com o Marco Rubio e isso está funcionando. Ele não está dizendo isso com essas palavras, mas é o que ele está tentando transparecer, de que ele está fazendo pela segurança do Brasil algo inédito e algo que vai melhorar muito a vida da população. O efeito prático disso é quase nenhum nesse momento. Não há uma relação de, classificou como terrorista, as coisas vão mudar, tudo vai melhorar. Não é assim que funciona. De fato, ainda há muita divergência, e como a gente não sabe qual vai ser a abrangência dessa decisão, porque parte dela passa a valer só dia 5 de junho, então ainda há muito que se explorar. No discurso, por enquanto, é isso. É Flávio tentando vender a imagem de que, olha, como senador e como um pré-candidato, já tenho uma ótima relação com a Casa Branca e quando eu chegar na presidência da República, eu vou ter ótimas soluções para a segurança pública. Mas, como você disse, a realidade tem sido outra. A recepção aqui atinge muito a bolha bolsonarista, que entende isso como uma ótima medida, mas ainda precisa fazer um convencimento de toda a sociedade. E isso inclui o centro, que é os famosos eleitores que migram de uma eleição para outra, eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, mas que votaram em Lula em 2022 e que agora também às vezes pendem para uma mudança, mas que estão reticentes em Flávio. Então, o grande desafio é, primeiro, Flávio tentar convencer de que isso é de fato uma boa medida e vai trazer segurança para a população, porque ele está vendendo isso, mas ainda não conseguiu convencer aqueles eleitores que são indecisos. E claro, a gente vai precisar observar as pesquisas das próximas semanas para dizer se isso já teve efeito prático, se Flávio vai conseguir atingir o objetivo. Do outro lado, a gente também vai ter que ver a narrativa que Lula está usando e o PT também, de que, olha, isso é um ataque à soberania, isso não vai dar certo, se isso também vai pegar a população. Porque nesse momento, o discurso da segurança pública volta com tudo no pleito eleitoral e vai ser um grande balizador ali para a gente observar nas próximas pesquisas em relação à intenção de votos. Gabriel, muito obrigado por participar novamente com a gente no Agora Metrópolis. Eu brinquei ontem com você, né? A gente discutia 6x1. Até pedi, poxa, podia dar uma relaxada aí na política, foi uma semana tão tensa. E aí vem isso, você tá aqui de volta. Ou seja, vou pedir de novo que o fim de semana, pelo menos, seja calmo. Mas a gente sabe que na política dias calmos não existem. Mas qualquer coisa você volta com a gente, sim, com certeza. Sim, obrigado, viu, Rafa? Olha, e um dos maiores representantes